EJA 2, página 60. Ciências Humanas. Módulo 3, etapa complementar. Geografia. EJA 2, Geografia. Página 61. Atividade 1. Observe atentamente o mapa e a sua legenda. Brasil, grandes regiões. Imagem, mapa do Brasil, com as regiões destacadas em cores diferentes. Sudeste em rosa, sul em roxo, norte em bege, centro-oeste em amarelo e norte em verde claro. Anotados na forma de legenda abaixo do mapa. Final da imagem. https://mapas.ibge.gov.br/público-infantil/brasil.html. EJA 2, Geografia. Página 62. Atividade 1. 1. De acordo com as informações do mapa, responda às questões: A qual região do país pertence o estado em que você mora atualmente? Se você nasceu ou morou em outro estado, cite também o nome dele e a região da qual faz parte. B. Cite os estados que compõem a região em que você mora. Observe o mapa abaixo e a sua legenda. Casos de Covid-19 por estados. Imagem, mapa do Brasil que mostra o número de casos de Covid-19 por estado. Ao lado há uma legenda onde a quantidade de casos é relacionada a um degradê da cor verde. De 0 a 500 é representado em um tom de verde. De 500 a 1000 em um tom de verde mais escuro que o anterior. E assim por diante até um tom de verde mais escuro que todos, que indica 10.000 casos ou mais. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará, e Amazonas com mais de 10.000 casos. Mato Grosso do Sul, entre 1.000 e 1.500 casos, e os demais estados, entre 2.000 e 5.000 casos. Final da imagem. Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020. Disponível em https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 01 de junho de 2020. EJA 2, Geografia, página 63. 2. Compare um mapa de casos de Covid-19 com o mapa das grandes regiões do Brasil e responda: A. Qual a quantidade de casos de Covid-19 no estado em que você mora? B. Cite um estado de alguma região do país, diferente da região na qual você mora, que também possui uma grande quantidade de casos de Covid-19. C. Qual o estado do Brasil que apresenta o menor número de casos da doença? Atividade 2. Observe as imagens abaixo. Imagens. Imagem 1. Encontro entre os rios Tietê e Pinheiros, sem construções no entorno e bastante sinuoso. Imagem 2. Trecho do rio Tietê, completamente tomado por construções no entorno e com aspecto retificado e com as pistas da marginal Tietê em ambos os lados. Final da imagem. 1. As duas imagens são fotos de trechos dos rios Tietê e Pinheiros, na cidade de São Paulo. A. Qual das imagens é mais antiga? Imagem 1, ou imagem 2. B. Qual das imagens apresenta um maior número de elementos construídos pelo ser humano? Imagem 1, ou imagem 2. C. Observe especificamente os rios nas imagens. De acordo com as fotografias, como eles eram antigamente e como ficaram. Geografia, página 64. D. No bairro onde você mora passa algum rio? Você sabe o nome dele? Quais são os usos desse rio? E. Você acredita que antigamente as pessoas possuíam uma outra relação com os rios? Explique por quê. Atividade 3. Meteorologia, História e tempestades imprevistas. Cristina Barbosa ajeitou o GPS do carro alugado e rumou para Quixadá, terra de Raquel de Queiroz. Mas não foi o interesse pela literatura que motivou a historiadora a dirigir sozinha de Fortaleza para lá. Para ela, Quixadá é a terra dos monólitos e do açude do cedro, o primeiro a ser construído no Brasil, depois da terrível seca de 1877. Mas, sobretudo, Quixadá foi um dos destinos da Comissão Científica do Império,
Como ficou conhecida a primeira expedição científica brasileira que, entre 1859 e 1861, explorou o território do Ceará para coletar dados sobre várias áreas do conhecimento, inclusive a astronomia. À época, Quixadá, assim como a vizinha Quixeramobim, chamava a atenção por suas excepcionais condições meteorológicas. Pesquisadora em História da Ciência do Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, Cristina há anos estuda a história da meteorologia no Brasil, assunto tão importante quanto pouco estudado entre Geografia, página 65. Mas, em um movimento contrário ao dos céticos e brincalhões, que insistem em afirmar que seguir previsão do tempo é o mesmo que acreditar em Papai Noel, a meteorologia vem ganhando mais espaço nas pesquisas de historiadores que se dedicam a analisar tanto as práticas meteorológicas no país quanto a repercussão e discussão de fenômenos importantes relativos a esse campo de estudos. Prever para evitar. Entre esses fenômenos está a tempestade de 11 de julho de 1887, ocorrida na entrada da Lagoa dos Patos, na costa do Rio Grande do Sul. As chuvas provocaram o naufrágio do navio a vapor Rio Apa, que partiu do Rio de Janeiro no início do mês, com destino a Montevidéu. Poucos sobreviveram. O Jornal do Comércio não poupou críticas aos responsáveis. Em matéria publicada em 21 de julho daquele ano, ainda debaixo da dolorosa impressão dos sinistros ocorridos na nossa costa do Sul, alerta o governo sobre a necessidade de iniciar a organização de um serviço meteorológico semafórico ao correr do nosso litoral. Reticências. É incalculável o número de naufrágios que tem poupado este serviço excelentemente organizado em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Reticências. A tragédia aconteceu justamente na época em que se tentava organizar uma rede de estações meteorológicas no Brasil. Afinal, ao contrário do que dizia a matéria do Jornal do Comércio, até mesmo na Europa a atividade era recente. O primeiro serviço meteorológico europeu foi iniciado na Inglaterra, em 1861, e, 2 anos depois, a França inaugurava o seu. Não seria de se espantar, portanto, se, em 1887, o Brasil ainda engatinhasse no assunto. Mas nem era o caso. Sem levar em consideração as observações meteorológicas feitas pelas populações indígenas, as primeiras medições científicas foram feitas em 1781, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Keila Grinberg. Departamento de História. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em https://cienciahoje.org.br/coluna/meteorologia história e tempestades imprevistas/. Acesso em 1º de julho de 2020. Qual acontecimento ocorrido no Brasil gerou críticas pela falta de um serviço meteorológico organizado em nosso país? Quando isto ocorreu? 2. Qual a importância da previsão do tempo para as pessoas? Geografia, página 66. 3. Você conhece outras formas de realizar a previsão do tempo sem uso de tecnologia, apenas com saberes e conhecimentos populares? Quais? 4. Você acredita que seja importante investir em ciência e tecnologia para realizar a previsão do tempo e também para outras áreas do conhecimento? Justifique.